Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo aqui do nosso canal, Estudando o Espiritismo. E nesse estudo vamos dar sequência às leituras de textos selecionados do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo do amor aos inimigos, que, se não me engano, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou só confirmar aqui. Exatamente, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos analisar os itens 7 e 8, quando Kardec analisa a passagem: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a face esquerda. Esse capítulo, como a gente falou no estudo anterior, e se você não viu o estudo anterior e os outros estudos, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Nós falamos que o amor ao inimigo é, sem dúvida nenhuma, a grande modificação, né? A grande novidade que Jesus traz com a sua moral. Porque o amor ao próximo como a si mesmo, o próprio Jesus disse: "Moço, todo mundo ama a quem retribui o amor. O problema é amar a quem não te retribui o amor." E exatamente essa é a questão principal, né? Porque a questão não está em uma relação de troca, você me ama e eu te amo, né? Mas está numa relação de afirmação do bem em si. Eu faço o bem porque eu sou constante no bem, independente do que você fizer. O que você faz é responsabilidade sua. O que eu faço é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é fazer o bem, hoje, amanhã e sempre, independente do que você faça. Então, essa ideia, né, e a quem quer que seja também, né, numa época em que você tinha guerras, você tinha ah, brigas entre seitas, né, disputas territoriais, é muito difícil você pensar que você ia fazer o bem a quem estava tentando te dominar o seu povo, a sua terra e coisas desse tipo, né? Então a mensagem do Cristo, ela vem mexer com essas ideias que eram muito fortes e vigentes à época e continuam até hoje, né? Até hoje a gente ainda observa o comportamento geral, o nosso, inclusive, de sempre pensar em retribuir o bem com o bem e retribuir o mal com o mal. Difícil a gente conseguir mudar essa chave como Jesus propõe para a gente. Uma reflexão antes da gente começar, difícil da gente fazer, é quem é o inimigo, né? Quem é o inimigo que a gente deve amar? A gente já viu na, no estudo passado que o amor proposto por Jesus não é um sentimento. O amor proposto por Jesus é uma ética. Então, tudo bem, eu vou fazer o bem, né, ao outro, ah, como uma ética, né? Quer dizer, porque assim esse é o melhor proceder. Esse é o proceder ético. É o proceder de fazer, né, sempre o bem e sempre o melhor. Então, isso acaba incluindo aí também os inimigos. Mas a questão continua: quem são os inimigos? E a gente poderia ter duas interpretações para os inimigos. Uma interpretação talvez seja aquela que está mais fresca na nossa cabeça. E muitos de nós devem pensar: mas eu não tenho inimigos, né? Porque tem exatamente essa primeira interpretação do que é inimizade na sua mente, que é o que está colocado no capítulo 17 do Sede Perfeitos, quando diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis mais do que
os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nessa passagem, a gente consegue observar que a ideia de inimigo é aquele que odeia, que persegue e calunia, né? Nem todos nós temos junto a nós pessoas que nos odeiam, nos perseguem e caluniam, né? Então poderíamos pensar, essa ideia do amor ao inimigo, ela cabe para mim? Bom, independente disso, e a gente vai analisar depois o outro significado de inimigo, a gente pode pensar, fazer uma reflexão sobre essas passagens de Jesus. Veja que Jesus diz: se você não é capaz de agir corretamente, vamos trocar o amar por o agir corretamente, o retribuir o mal com o bem, né? Àqueles que te perseguem e caluniam, se você não é capaz de, ao menos, orar por eles, né? E a oração é muito importante porque ela pressupõe uma, um coração limpo, um coração sem mágoa, sem ressentimento, que você efetivamente deseja o melhor para o outro, né? Então, se você não é capaz disso, então você age como todo mundo age, que só faz o bem para quem faz o bem para você também, e não consegue chegar, né, a essa proposição ética que o Cristo traz para nós. Muito bem, mas a outra concepção de inimigo, e a gente pode pensar que o inimigo é também, né, aquela pessoa que vai nos colocar em prova. E essa pessoa que vai nos colocar em prova, ela não necessariamente nos odeia, mas ela vai testar a nossa paciência, vai exigir de nós benevolência, indulgência e, no limite, o perdão das ofensas, né? Nem sempre a ofensa é feita de forma, é, às vezes a pessoa até gosta da gente, mas nos ofende mesmo assim, não é? E a gente tem que saber perdoar. Eu costumo dizer, né, a gente costuma analisar essas questões e pensar que, como todos nós somos espíritos imperfeitos, num processo de, de aperfeiçoamento, né, cada um de nós vai acabar mostrando para o outro, em algum momento, as suas dificuldades, as suas limitações. E nesse momento a gente se torna, num certo sentido, inimigo um do outro, porque a gente exige do outro o perdão, a benevolência, a paciência, a compreensão, a compaixão e tudo mais, certo? Então vamos, aqui no capítulo 12, antes de analisar os itens 7 e 8, 6, 7, 7 e 8, né? Vamos ver aqui primeiro as primeiras passagens, os itens 1 e 2, que são as primeiras passagens desse, desse capítulo, porque Jesus traz também ali, Kardec seleciona, né, a parte que Jesus fala para nós sobre também a inimizade e vale a pena sempre a nossa leitura. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol sobre os bons e maus e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abrangente, abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então a gente vê aqui que essa passagem é praticamente a mesma que a gente
leu na abertura do capítulo 17, que fala do sede perfeitos. Nessa passagem do capítulo 17, ah, e olha, é a mesma passagem mesmo, porque aqui Kardec faz apenas, no capítulo 17, uma seleção, vamos dizer assim, mais restrita dos versículos que ele retira de Mateus. Mateus 5, 44, 46 a 48. Aqui, no Amor aos Inimigos, ele pega o capítulo Mateus 5, 43 a 47 e 20. Então, ele pega um pouquinho mais, né? Lá é a ênfase é no ser de perfeitos, né? A ideia da perfeição, mas aqui essa ideia ainda se acrescenta, né? Porque ele diz: nós devemos agir assim, retribuindo o mal com o bem, tal como o nosso Pai Celestial faz conosco, que faz com que os céus eh, que faz com que o sol se levante para os bons e para os maus, e que chova para os justos e os injustos. Então, os nossos atos de bondade devem ser assim, devem ser distribuídos como as sementes da passagem do semeador para bons e maus, justos e injustos. Se a semente que nós lançamos cai sobre o coração duro, não é um problema nosso. Se cai sobre os arbustos que vão é, abafar as sementes, também não é problema nosso. Se as sementes são comidas pelos pássaros que vêm e catam, também não é problema nosso. A nossa tarefa é ser o semeador, é fazer o bem tal como Deus faz para conosco, fazendo com que o sol se levante para os bons e maus, justos e injustos. E exatamente isso que ele faz. Então, ele diz, então, portanto, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E quando ele vai dizer, né, que nós estamos agindo como os fariseus, né, e como os escribas, ele está exatamente fazendo a crítica àqueles que se diziam religiosos nos lábios, mas não eram no coração, né? Então, Jesus, em diversas oportunidades, critica e chama, né, de filhos da iniquidade aqueles que procedem com os lábios e não com o coração. Muito bem, há uma outra passagem, então, que diz assim: se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? E se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam da mesma maneira, para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai sem esperar coisa alguma, então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, aqui mais uma vez a gente vê a passagem, não é? A ênfase na ideia da, é, de que o bem que fazemos deve ser um bem indiscriminado. Nós não estamos num jogo de soma zero. O que eu faço, eu tenho que receber na mesma medida, na mesma moeda. Não, eu posso fazer e se você puder retribuir, ótimo. Se não puder retribuir, não tem problema e segue a vida, né? Esse deve ser o nosso pensamento. E aqui a gente vê como essa forma de pensar se encaixa na reflexão que fizemos há estudos atrás sobre a parábola do credor incompassivo. É aquela parábola em que um homem deve muito ao Senhor, não é? E pede perdão das suas dívidas. E, em relação ao seu outro irmão que lhe devia muito, ele é inclemente.
né? Aqui tem uma mesma lógica, a lógica de que, assim como o Senhor nos perdoou e fez, né, um ato de misericórdia, um ato de bondade, mesmo para nós, que talvez não merecêssemos, assim também temos que fazer para com os outros, que é o princípio do amor ao próximo, né? É fazer o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Muito bem, vamos então aqui na passagem sobre se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Essa passagem é uma passagem difícil, porque ela ah, parece pressupor uma certa passividade excessiva diante daqueles que querem o mal para nós. Vamos ler aquilo que Jesus nos fala em Mateus 5, 38 a 42. Observe que essa passagem é logo anterior à outra que nós lemos, né? Essa é 5, 38 a 42, e aqui lemos exatamente 43 a 47, quer dizer, então Kardec trocou a ordem, né? Colocou essa aqui para ser analisada depois, mas ela vem antes. Então, se a gente pensar, Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistam ao mal que queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. E se alguém pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregai o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. E depois disso é que Jesus vai dizer: e aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, né? E eu vos digo: orai pelos vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue e calunia, né? E por aí vai. Então, vamos nos concentrar agora nesse item 7, naquilo que ah, Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que queiram fazer contra vós. Se alguém bater na vossa face direita, apresentai também a esquerda. Se alguém pleitear contra vós, tomar a túnica, também entregais o manto. Se alguém quiser caminhar convosco 1000 passos, caminhei com ele 2000 passos. Se alguém vos pedir, não repilais quem vos queira tomar emprestado. É quase está dizendo, e dá não só aquilo que está sendo pedido, mas dá mais, né? Faz mais, não dá só o manto, mas dá também a túnica, não caminha 1000 passos, mas caminha 2000 passos, né? Se a pessoa pensa que está nos prejudicando, a gente aceita e faz mais, né? Embora não vá ser exatamente assim o comentário de Kardec a essa passagem. Vamos ler o comentário então de Kardec quando ele diz: os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, muita calma nessa hora. O que Kardec está dizendo aqui para nós é que o que nos leva à ideia de que nós devemos retribuir o mal com o mal é o ponto de honra, né? Que é a ideia de que, afinal de contas, isso não pode acontecer comigo, né? É, quem ele pensa que é para fazer isso comigo, né? Eu não posso aceitar esse tipo de coisa, né? Então, é esse ponto de honra que leva que é uma exaltação da personalidade. Qual é a ideia da exaltação da personalidade? É exatamente aquela ideia de que a personalidade é o que nós somos agora. Então, eu sendo ah, quem sou, não posso aceitar esse tipo de agressão contra mim, né?
Então, é exatamente porque eu quero fazer justiça é que eu não aceito, né, que alguém proceda, me agrida ou que me insulte, né? Enfim. E aí, o que Kardec vai dizer? Ora, isso é exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir a injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido ah, como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Portanto, o que está sendo dito aqui? Que essa concepção ainda é uma concepção de justiça que está que é muito comum àqueles cujo senso moral ainda está dominado pelas paixões terrenas. Então é preciso que a gente se vença as nossas paixões para que a gente possa amadurecer o nosso senso moral, para que a gente consiga fazer aquilo que Jesus está propondo para nós. Sem isso, a gente vai continuar achando que nós estamos sendo injustiçados e buscando a justiça através da retribuição do mal com o mal. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuiu o mal com o bem, e disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. A um orgulhoso, esse preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude da sua visão incapaz de ultrapassar o presente. Então, é, olha só que beleza, né? A ideia de que é melhor que hoje eu esteja na posição de agredido do que agressor. Eu não quero ser aquele que agride, né? É, e se tiver que estar em uma das posições, que eu seja o agressor. E vou orar por aquele que me agride, porque certamente ele não está bem, não sabe o que faz, né? Ah, há uma outra passagem aqui nesse capítulo que diz assim: todas as agressões e estar diante do inimigo, seja qual das duas interpretações de inimizade a gente possa vir a ter, é estar diante de uma prova. Como você vai se comportar diante dessa prova? E aí, diz assim: a gente deve orar por aquela pessoa, né? Tanto porque ela ainda age dessa forma, mas também agradecer porque, num certo sentido, né, a gente está sendo provado. E graças a Deus a gente pode, sabendo que está sendo provado, né, na nossa fé em Deus, na nossa persistência no bem, a gente pode assenhorar-se de si e não se deixar levar pelos nossos impulsos. Então, continua Kardec. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra essa sentença? Não. Como também não se deve tomar ao pé da letra a outra que manda se arranque o olho que for causa de escândalo. Que é aquela passagem que diz que se seu olho é motivo de escândalo, arranca, joga no fogo, né? E entra no reino sem um olho, porque entra purificado. Mas é claro que não é essa ideia não é para ser tomada literalmente, não é para a gente arrancar o olho, né? Mas é para a ideia de vigiar, para que o nosso olho não seja motivo de escândalo ou tentação para nós. Muito bem, levado o ensino às últimas consequências, equivaleria a condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se sentiriam isentos de todo motivo de temor. É a ideia. Se a pessoa está fazendo mal para a gente não faz nada, a gente está, num certo sentido,
permitindo que o mal prospere, né? Se não pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então, calma, né? A gente tem o nosso instinto de conservação e diante do mal que os outros fazem para nós, não é contrário à lei de Deus que a gente se defenda, que a gente se preserve, né, do mal que está sendo feito. Isso é diferente de nós retribuirmos o mal com o mal, né? A ideia não é retribuir o mal com o mal, mas se defender do mal feito pelos outros, isso nós devemos fazer. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Então, a vingança, retribuir, né? A retribuição do mal com um sentimento ah, ruim, com ódio, com rancor, né? Esperar o tempo certo para dar o troco, né? Tudo isso é o que está sendo aqui criticado por Jesus. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória em ser ofendido que ofensor, do que ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que cometer ele mesmo outra injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Então veja que esses dois elementos, né, são fundamentais. A ideia da vida futura, que está lá no capítulo 2 do Evangelho, e na justiça de Deus, que se faz de forma silenciosa, né? Deixa, né? Às vezes deixa que aquela pessoa fale, e a gente não vai ficar duelando, né? Como aqui está falando. Se a gente tiver o nosso orgulho abatido, então vamos colocar a sandália da humildade. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas também, dificuldades, não são só os outros que têm dificuldade, às vezes nós erramos muito. Então é importante que a gente reconheça o nosso erro, peça perdão, né? E busque a reconciliação com o adversário, que é o capítulo sobre bem-aventurados os misericordiosos, que está aqui no Evangelho também. É por isso que dizemos incessantemente: lançai o olhar para diante, quanto mais vos elevardes o pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então veja que esse aqui, né, é um dos elementos centrais para a o nosso fortalecimento moral nessa vida. A certeza que a vida continua, de um lado, que as coisas não se encerram aqui, e a justiça de Deus fará e as coisas em algum momento se esclarecerão, né? E aqueles que estão com o coração mais puro e aqueles que estão melhor intencionados, esses prevalecerão em um momento ou em outro, né? Então, essa é a mensagem do amai os inimigos. Não é morrer de amor pelas pessoas, mas é saber, primeiro, que devemos nos defender contra o mal que os outros nos fazem, mas devemos também buscar a fazer o bem sempre que pudermos. Orar por aquelas pessoas que ainda desejam nos prejudicar, aceitar
os nossos erros e buscar nos reconciliar com os outros e aceitar que nesse momento da nossa existência é melhor ser ofendido do que ofender, é melhor suportar a injustiça do que promover a injustiça, é melhor estar no campo da prova em que nós temos que dar o nosso testemunho na persistência do bem e na confiança em Deus, do que perpetuar e reproduzir o mal ainda dentro de nós. Muito bem, vamos pensar sobre isso, vamos pensar como temos agido diante desse difícil eh, ponto que Jesus traz para nós. Recomendo a você que leia também as outras passagens desse capítulo sobre o amor aos inimigos e nos encontramos então no próximo estudo do capítulo 13, que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Tá certo? Fica com Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós que paramos esse momento para fazer essa reflexão, que ela seja útil para cada um de nós, que nos ajude no fortalecimento do nosso senso moral. E nós nos encontramos então mais uma vez no próximo estudo do Evangelho. Fique com Deus, um grande abraço e até.